A novela envolvendo P. Diddy acaba de entrar em seu capítulo mais tenso. O julgamento começou e promete ser a bomba do ano. São mais de 12 mil acusações contra um dos nomes mais poderosos da música, incluindo denúncias de estupro, tráfico sexual, extorsão e agressões brutais. E o que não faltam são tentativas desesperadas da defesa para tentar livrá-lo da prisão perpétua. Desde alegar que ele estava drogado durante os crimes, até em que os vídeos que o incriminam teriam sido manipulados. É mole? Cassie, a sua ex, vai testemunhar uma psicóloga que participou do julgamento de Johnny Depp também. E para piorar a situação, promotores com um histórico famoso aí de casos importantes estão no comando dessa acusação. A pergunta que não quer calar é: será que o P. Diddy consegue sair dessa? Ou estamos prestes a ver a queda definitiva de um império? Nesse vídeo a gente vai entender tudo o que está acontecendo nesse julgamento bombástico. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O caso envolvendo Diddy tomou proporções globais, não só pela gravidade das acusações, mas também pela quantidade de celebridades envolvidas nessa história. Depois de meses de especulações, denúncias e reviravoltas, chegou a hora decisiva. O julgamento do rapper finalmente vai acontecer. No dia 5 de maio teve início a definição da pauta e a seleção do júri para um dos julgamentos mais aguardados do ano. Esse processo deve se estender até o dia 12, data em que o P. Diddy finalmente vai comparecer aí ao tribunal para encarar a justiça de frente. A avalanche de acusações contra o rapper começou com uma única voz, a de sua ex-namorada, Cassie Ventura. Ela o denunciou por estupro e essa revelação foi então o estopim para que as outras vítimas também viessem a público. Desde então, são cerca de 12 mil pessoas que apresentaram acusações contra o P. Diddy. É mole? Transformando esse caso aí num dos maiores escândalos já visto em todos os tempos aí no meio artístico. Tudo começou com uma denúncia, mas logo virou uma bola de neve. As acusações se multiplicaram, as investigações avançaram e as provas começaram a aparecer. Desde 2023, o caso se transformou num verdadeiro caos, com denúncias que incluem extorsão, tráfico sexual mediante força e transporte de pessoas para prostituição. P. Diddy, Puff Daddy, que está preso desde setembro numa penitenciária aqui no Brooklyn, também em Nova York, uma penitenciária federal, por causa de várias acusações, né? Entre elas, as acusações de extorsão, acusação de tráfico sexual por força, acusação de transporte para a prostituição. Segundo a promotoria, ele realizou uma série de festas, orgias, durante muitos anos, inclusive com a coerção, levando menores, com a participação, inclusive, de outros artistas que ainda estão sendo investigados. As atualizações do caso. Algumas informações começaram a circular pelas redes sociais e uma delas chama bastante a atenção. A defesa de Combs estaria tentando impedir que ele responda normalmente pelas acusações. A estratégia é bem simples, né? Seria alegar que no momento dos crimes ele não estava em plena capacidade mental, supostamente por estar bêbado, drogado ou até mesmo os dois, né, ao mesmo tempo. Em outras palavras, estão tentando usar isso como uma justificativa para livrá-lo da responsabilidade, que, convenhamos, é uma desculpa bem esfarrapada. E vale lembrar que no começo de tudo, a defesa dizia que ele não era culpado, pois passaram a afirmar que o objetivo era apenas extorquí-lo, e agora estão dizendo que ele estava dopado no momento dos atos. Mais do que isso, afirmam que todo mundo estava dopado igualmente, ele e as vítimas. O detalhe é que, se não forem todas, a maioria das acusações afirma que Diddy abordava a pessoa, colocava alguma substância na bebida e depois abusava da vítima como quisesse. A defesa chegou a procurar um médico para sustentar esse argumento no julgamento, mas o fato é que essa alegação surgiu pouco tempo antes do início do confronto no tribunal. E não é assim que as coisas funcionam. Foi um movimento que acabou soando mais como um ato de desespero da defesa. Por isso, é bem provável que o juiz nem aceite essa justificativa. Outra informação importante é que o Diddy teria recebido uma proposta de acordo por parte dos promotores, onde ele teria que pagar 200 milhões de dólares para evitar a prisão perpétua. No entanto, mesmo com o acordo, ele ainda enfrentaria uma pena longa, algo em torno de 100 anos,
Ou seja, na prática isso não mudaria muita coisa. O Diddy então teria recusado essa proposta e chegou a comentar isso com o juiz durante a última audiência antes do julgamento. Para quem não sabe, se Puff não tivesse recebido nenhuma oferta de acordo e fosse declarado culpado no fim do processo, ele ainda poderia solicitar que o julgamento começasse do zero, trocando de advogados e tentando um novo acerto com a promotoria. Mas, como teve chance e recusou, ele perde esse direito. E o pior, se for condenado, a sua pena pode acabar sendo ainda mais severa. Um novo rosto chegou a chamar a atenção no tribunal, o Mark Geragos. Ele é um advogado aí famoso por já ter representado celebridades como Michael Jackson e Chris Brown. No entanto, segundo ele mesmo acabou afirmando, ele não vai participar diretamente do caso. A sua presença ali seria apenas para apoiar a sua filha, que faz parte da equipe de defesa de Combs. Outra notícia que veio à tona, segundo os promotores do caso, é que algumas vítimas teriam sido tão agredidas por Diddy que precisaram passar por cirurgias. Em outros casos, as vítimas tinham que ficar escondidas durante as festas, esperando o momento certo para poder saírem, sem serem vistas. Tudo isso para evitar que os hematomas fossem notados em público. Isso é algo que os promotores estão tentando fazer valer durante o julgamento, enquanto a defesa luta para impedir que essas informações sejam consideradas. Mas a verdade é que, se isso for autorizado, só reforça ainda mais a ideia de que Diddy sempre teve total controle sobre as vítimas. Sobre o vídeo em que Diddy agride Cassie, divulgado pela CNN, os promotores agora tentam impedir que a defesa use um especialista em vídeo no julgamento. Esse perito tentaria alegar que as imagens foram adulteradas. A defesa não pretende negar o que aconteceu no vídeo, mas sim alegar que as imagens foram manipuladas pela CNN para parecerem piores do que realmente seriam. Segundo eles, o vídeo original teria cerca de 10 minutos, com intervalos maiores entre as agressões. Como se isso ajudasse muito, Já a versão exibida pelo canal de TV teria sido editada, então, para ficar mais impactante, digamos assim. Testemunhas. Embora a acusação de Cassie tenha sido encerrada pouco tempo depois de ser aberta, ela será uma das testemunhas do caso atual. E como a gente já sabe, informação é o que não falta. Outra provável testemunha que está sendo comentada é a Dawn Hughes, que participou do julgamento de Johnny Depp. Ela é psicóloga e teria o papel de explicar como, mesmo após sofrer uma violação, a vítima pode continuar mantendo contato com o agressor, seja por manipulação emocional ou seja por medo da violência. Segundo a CNN, os promotores afirmam que a experiência de Hughes é fundamental para contextualizar a defesa de Combs, que alega que as vítimas participaram voluntariamente dos chamados aí freak-offs, que é as festinhas lá do P. Diddy, já que em alguns momentos demonstravam afeto por ele e escolhiam permanecer ao seu lado. Até o momento, sabe-se que a promotoria conta com 4 testemunhas principais, mas uma das últimas informações divulgadas na quarta-feira aponta que uma delas, conhecida aí como Vítima 3, pode não comparecer ao julgamento. E o julgamento? A mãe e os filhos de Diddy estarão presentes acompanhando de perto o julgamento, que será realizado no Tribunal do Juiz Distrital dos Estados Unidos. Já o juiz responsável por supervisionar o julgamento é o Arun Subramanian, conhecido por sua postura firme contra o alto escalão das corporações. Ele não tem medo de enfrentar os poderosos, costuma bater de frente aí quando é necessário. O possível grupo de jurado até agora está em 45 pessoas. A equipe de promotores do caso está vindo com tudo, e não é por menos, já que o acusado não é qualquer um, mas alguém com muita influência. O time de acusação é composto por 8 procuradores assistentes dos Estados Unidos, sendo 7 mulheres, além de contar com 6 suplentes. Entre eles está a Maureen Ryan Cornyn, filha do ex-diretor do FBI, que atuou como promotora principal no caso aí de Ghislaine Maxwell, ligada a Jeffrey Epstein. O julgamento deve se estender por pelo menos 8 semanas, mas a expectativa é que a defesa de Diddy, formada por 7 advogados, tente alongar esse prazo aí o máximo possível. Eles, inclusive, já vinham aí tentando adiar o início do julgamento aí de todas as formas. Para quem está curioso, a má notícia é que a audiência não poderá ser transmitida, já que casos federais, como o de Combs, proíbem esse tipo de exposição. Ainda assim, é certo que haverá cobertura jornalística em tempo real por diversos veículos de comunicação. A grande
grande dúvida que fica é como conduzir um julgamento com mais de 12 mil acusações. Isso por si só já promete ser algo bem interessante de acompanhar, ainda mais considerando que, segundo alguns canais de notícias, novas acusações ainda podem surgir mesmo depois que o julgamento começar. Mas e aí, você está na expectativa? Que vai demorar, né? Vai demorar, muita coisa para ser dita aí, né? O que você acha que vai acontecer com o Didi? Você acha que ele vai pegar prisão perpétua mesmo? Eu acredito que sim, tá? Como já foi mencionado aí. Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreve para não perder nenhum. Até o próximo, tchau!